Bom, galera, então voltamos. Vamos continuar aqui na discussão do bom selvagem. Então vamos abrir aqui os slides. Seguinte, quando a gente fala sobre a questão do bom selvagem, isso aqui vai influenciar muito o pensamento cultural, não só uma questão estrita, né, da filosofia, mas além, vamos pensar na questão da cultura. E o Rousseau não é o inventor dessa questão do bom selvagem. Essa questão do bom selvagem aparece em vários outros autores, inclusive num francês anterior ao Rousseau, chamado de Michel de La Montaigne. E tem uma curiosidade, né? O Montaigne começou a pensar a questão do bom selvagem no contato que ele teve com nativos brasileiros, né? Índios, chamados índios, aqui no Brasil, quando a França tentou montar aquela colônia lá no Rio de Janeiro, que ficou conhecida como França Antártica. Alguns nativos foram para a Europa, tiveram contato com europeus, com franceses, viveram lá na Europa, e daí começou a nascer essa ideia de bom selvagem. Ou seja, que as populações originárias, elas são boas. Quer dizer que elas vivem de maneira próxima ao estado de natureza. Então, se relaciona muito à noção do Rousseau, que a gente viu, né, das características naturais. Então, eu olho para um índio, ou para um africano de uma tribo, ou então para um aborígene lá da Oceania, ou então para um habitante de uma ilha distante, ele vive com características muito próximas ao estado de natureza. Ele vive de caça, de pesca, ele é naturalmente livre, tá? Ele tem compaixão, é espiritualista, né? Pensa numa questão transcendental, né? Num Deus, numa divindade, ele é feliz. Ele é um selvagem, quer dizer que ele não foi afetado pela civilização. A civilização não o afetou. Esse é o ponto da discussão. E pela civilização não tê-lo afetado, isso é bom, é isso que o Rousseau está querendo dizer. Então, esses autores, o Michel de La Montaigne, já lançaram essa bola, e o Rousseau foi lá e aprofundou essa questão de que, naturalmente, nós temos uma bondade. E esses nativos, pelo mundo, tá, eles viveriam de maneira próxima ao estado de natureza. E aí, o que o Rousseau vai colocar, no fim das contas, é que a civilização, a chamada civilização europeia, que vivia naquela época num momento de industrialização, de avanço aí das técnicas, da ciência, essa civilização estava corrompendo a humanidade. Ela era ruim. Por isso que o Rousseau foi lá pensar no discurso de Dijon lá, e ele chorou. Por quê? O Rousseau acreditava que essas características que a humanidade estava possuindo naquele momento estavam corrompendo as nossas virtudes naturais. E esse é o grande ponto. Daí vai surgir a famosa frase tipo, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. E agora eu quero que você entenda um pouco mais sobre isso, do porquê do corrompimento. A passagem da vida em sociedade em Rousseau acontece com o surgimento da propriedade privada. E aí o Rousseau vai dizer o seguinte, ó, o verdadeiro fundador da sociedade civil, então da vida em sociedade, saindo do estado de natureza, foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, porque antes tudo era de todos, isso é um ponto legal, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quer dizer que a terra deixou de ser de todos e passou a ser de uma pessoa. Então aí a gente começou a sair da vida em natureza e passar a viver em sociedade. Quantos crimes, guerras, assassinos, misérias e horrores não poupariam o gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes? Defendei-vos de ouvir esse impostor. Estarei perdido se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Então aqui a gente tem um ponto. Rousseau e Locke estão em lados opostos. E por que eles estão em lados opostos? Porque eles pensam de maneira diferente sobre a propriedade privada. Se a propriedade privada, para Locke, é um direito natural, porque ela é fruto do meu esforço, você deve lembrar disso,
Para Rousseau, quando a propriedade privada surgiu, ela acabou gerando desigualdades, gerando, como Rousseau diz, crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores. Por quê? Porque Rousseau diz que quando a gente passa a viver em sociedade, e se cerca uma propriedade, começa a existir competição, começa a existir concorrência. E o Rousseau até brinca, né, no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, que é o livro que está sendo citado aqui, que quando surgiram as primeiras sociedades, as pessoas sentavam à noite em torno de uma fogueira e começavam a discutir, né? Tá vendo? Aquele é o mais forte. Tá vendo? Aquele é o mais rápido. Aquela é a melhor tecelã. Aquela é a melhor cozinheira. Quer dizer que a vida em sociedade começou a trazer vícios, começou a trazer as desigualdades, começou a trazer os conflitos. E aí a gente entende por que o homem é bom, mas a sociedade corrompe. Então, o que vai acontecer? Né? Eu acabei falando e estava aqui nesse slide. Entrei no ponto do surgimento da propriedade privada, né, que o Rousseau é um crítico. Então, dá para perceber que o Rousseau ele influencia o pensamento do Marx e do Engels no nascimento do socialismo científico. Só que a gente tem que tomar cuidado. O Rousseau não está querendo defender um socialismo. Não existe esse ponto. Tá? É totalmente desconexo dizer isso. O que dá para dizer é que o Rousseau está influenciando o pensamento socialista ao identificar uma crítica à propriedade privada que Marx e Engels vão compartilhar. Tá? Tem esse conceito que é muito interessante dentro da obra de Rousseau, que é o da perfectibilidade. Nós possuímos a capacidade de nos aperfeiçoar. Então a humanidade cresce, ela se desenvolve. Só que esse aperfeiçoamento ele é paradoxal, como eu coloquei aqui. Por que ele é paradoxal? Porque ele traz características positivas e ele também traz características negativas. O que ele tem de bom? De bom é que a gente deixa de ser coletivista e passa a conseguir extrair da terra uma riqueza. A gente passa a ser agricultor. É a passagem do paleolítico para o neolítico. Você deve lembrar disso. A revolução agrícola, a revolução neolítica. Só que o problema é que quando a gente cercou, né, uma pessoa, a primeira pessoa foi lá e cercou um pedaço de terra e disse que essa terra é minha, daí, como eu te disse, surgiram as desigualdades, a competição, a concorrência, e nós fomos perdendo os nossos valores naturais. Esse é um ponto importante. Eles foram sendo substituídos por uma grande competição, uma grande concorrência, e nós criamos uma sociedade repleta de vícios, tá? De desigualdades e de formas de violência. Por isso que, se você voltar, quando o Rousseau está fazendo essa comparação entre o civilizado e o selvagem, ele está dizendo o seguinte: essa turma aqui da Europa, que se acha tão superior, ela foi perdendo as qualidades naturais, que essa turma aqui, que é selvagem, selvagem, não conhece os hábitos da vida em sociedade, mas ele ainda tem as características que são positivas, que vêm do estado de natureza. É isso que a gente tem que pensar. Então, o Rousseau está comparando o selvagem e o civilizado. O civilizado é superior para o Rousseau? Não. O selvagem se corrompeu. Perdão, o civilizado se corrompeu. O selvagem, tá? O Rousseau dá uma ênfase, uma importância de selvagem. O selvagem seria um paraíso perdido na humanidade. A humanidade, ela ainda tem as suas características naturais com aquele grupo ali, com aquelas pessoas. Então, é preciso valorizar aquela turma. Então, o que eu acho que a gente deveria tomar um certo cuidado aqui no Rousseau, e que às vezes as pessoas se confundem, é que o Rousseau ele não está querendo voltar a viver em natureza. Não é isso que o Rousseau está defendendo. O que o Rousseau ele quer é que a gente recupere aquelas características da vida em sociedade, perdão, da vida, que a gente recupere as características da vida no estado de natureza. É isso que a gente tem que pensar. Tá? Então, existem dois caminhos. Se a gente passou a viver em sociedade agora, como nós percebemos, né, quando surgiu a propriedade privada, o Rousseau vai defender um contrato social que apresente a soberania popular, tá? Ou seja, a vontade geral. Tudo que vai ser decidido em uma sociedade deve ser pela via da democracia. Tá? O Rousseau é um defensor radical das liberdades. Beleza? Só que a concepção de democracia que o Rousseau pensa
ela é diferente da democracia que a gente tem hoje. O Rousseau está resgatando características da democracia grega. O Rousseau está defendendo uma democracia direta. O que é uma democracia direta? Talvez você se lembre disso das aulas de sociologia que nós tivemos esse ano. A democracia representativa, que é a que a gente vive hoje, você vota em alguém e esse alguém te representa, que é o que a gente vai fazer nas eleições agora em novembro. Tá? Então, ó, eu voto em você, vereador, você me representa lá no legislativo. Voto no deputado, voto no prefeito, voto no governador, no presidente. Então, você está dando aí, você está investindo aí no poder. Para Rousseau, nós temos uma democracia direta, que era lá naquele sistema grego, em que eu vou participar diretamente dentro da Assembleia. Eu vou discutir e eu vou votar as leis. Eu não preciso de uma pessoa que faça isso por mim. Eu vou lá e vou fazer por mim mesmo, como acontecia com os gregos. Então, por exemplo, vamos votar sobre a abertura ou fechamento do comércio. Então, a população vai decidir diretamente. Seria aí o que nós chamamos de hoje, de um plebiscito ou um referendo. Tá? Então, sempre pensa, para a gente diferenciar esses tipos de democracia, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Tem um intermediário entre o povo e a decisão? Tem. Então, a democracia é representativa. Não tem um intermediário? Então, a população, ela decide, ela escolhe? Sim. Então, a democracia é direta. Tá bom? Direta ou indireta / representativa. O Rousseau, que é uma democracia direta. O segundo caminho que o Rousseau vai defender é pela educação. Então, ó, estamos vivendo em sociedade, tá? Saímos do estado de natureza, porque surgiu a propriedade privada, então as decisões serão decisões populares. Você vê que aí o Rousseau é um grande influenciador da Revolução Francesa no período jacobino, que teve grande participação popular. O segundo caminho do Rousseau é defender uma nova educação. É um modelo de educação que substitui a educação tradicional. A educação tradicional é a educação da civilização, que está levando ao corrompimento. O modelo que o Rousseau quer é um modelo que incentive na criança a educação física, o caráter moral e a subjetividade dos indivíduos. O Rousseau dizia que a educação europeia naquele momento era uma educação instrumentalizada, tá, para os aspectos civilizacionais do progresso industrial, técnico. O Rousseau achava que isso estava aprofundando o corrompimento. Então ele escreve uma obra, um romance pedagógico, chamado Emílio, que é um estudante ideal, né, um filho do Rousseau, e era uma educação que vai estimular os instintos naturais da criança. E ela é dividida em 4 etapas. Ó. Primeiro, do 0 aos 5 anos, que é uma vida puramente física, tá? Em que a criança vai desenvolver o seu corpo, mas sem regras. Então, por exemplo, sem colocar dentro de uma escolinha de futebol, de balé, de qualquer coisa. É um período muito espontâneo, e aí vai desenvolvendo aquilo que é próprio da criança, e está muito com proximidade à figura da mãe. Tá? O cuidado da mãe e também do pai, digamos assim. Tá? Segundo, ó, dos 5 aos 12, é o período que vocês estavam no fundamental. A criança vai começar a desenvolver o seu corpo com a natureza. Então, veja, o Rousseau não está pensando numa educação fechada dentro de um espaço como é a nossa. É uma educação aberta ao mundo, aberta à natureza. Tá? E não existe muita interferência do professor, né? O professor é o preceptor. Então, veja, a criança vai desenvolvendo a subjetividade dela, vai desenvolvendo aquilo que é próprio dela. Então, o professor ele vai começar a interferir mais aqui, ó, que seria na fase final do fundamental e o começo do ensino médio. Que aí a gente vai ter uma educação mais voltada às questões experimentais, ao conhecimento da geografia, da física, e a criança vai começar, né, passando da adolescência, a aprender um ofício. No momento que vocês estão hoje, ó, dos 15, né, aos 20 anos, a gente vai ter uma abertura para a vida moral, religiosa e social, que na visão do Rousseau
faria com que a gente mantivesse as nossas características naturais, que a gente se afastasse do corrompimento que a civilização europeia estava causando naquele momento e poderíamos aí progredir enquanto indivíduos. Tá? O Rousseau, você vê, é um pensamento muito bonito, mas foi muito criticado, visto como muito romântico, muito idealista, apesar de toda a influência que ele vai ter dentro do contexto da Revolução Francesa e também na presença dessas ideias do Rousseau dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, defendendo, acima de tudo, de que a humanidade ela tem uma natureza livre e que é inadmissível que a gente aceite uma tortura, que a gente aceite um autoritarismo, uma interferência dentro da nossa existência. Legal? Os exercícios, né, nós temos 4 exercícios aqui, e eu vou te dar uma orientação para a resposta. Veja que os exercícios vão discutir os autores que nós colocamos aqui na nossa aula. E no exercício número 1, ele coloca assim, ó, dê um exemplo de como a vontade geral pode ser diferente da soma das vontades individuais. Você poderia pensar essa questão no que nós estamos vivendo hoje dentro da Covid. Tá? Então, imagina que no momento do auge lá da Covid, do pico, quer dizer que a vontade geral, vamos imaginar, vamos criar uma situação, né? Olha, é melhor que se feche, porque essa é uma decisão da coletividade, e a decisão da coletividade, o Rousseau pensava nisso, estaria acima da soma das vontades individuais. Então, ó, o desejo da coletividade é que se feche provisoriamente, ou se tem um isolamento maior dentro da sociedade, mesmo que algumas vontades individuais sejam favoráveis à abertura. Então, eu estou pensando aí de acordo com o Rousseau. Tá? Simplesmente, a gente está pegando o pensamento do Rousseau e aplicando aqui. Compare as concepções de propriedade formuladas por Locke e Rousseau, que é o que nós falamos agora há pouco. O Locke diz que a propriedade é um direito legítimo porque ela é fruto do nosso esforço. O Rousseau vai dizer que a propriedade, quando ela surgiu, ela iniciou os vícios, os males, as desigualdades entre os homens. Então, Locke é uma tese, Rousseau é uma antítese. Tá? Que características do pensamento de Rousseau contribuíram para que ele fosse considerado um pensador bastante original? Bom, a gente pode colocar a questão que Rousseau fala sobre o sentimentalismo. Eu acho que a gente poderia falar sobre isso. A questão da defesa radical das liberdades individuais. Tá? E a gente pode colocar também a questão da defesa de uma democracia direta no contexto do século XVIII. Enquanto não se pensava nisso naquele contexto, deu ao Rousseau uma originalidade naquele período. Tá bom? 4. Não basta que o povo unido tenha uma vez fixada a Constituição do Estado, sancionando um corpo de leis. Não basta ainda que tenha estabelecido um governo perpétuo ou que, de uma vez por todas, tenha promovido a eleição dos magistrados, além das assembleias extraordinárias que os casos imprevistos podem exigir. É preciso que haja outras, fixas e periódicas, que nada possa abolir ou adiar, de tal modo que, no dia previsto, o povo se encontre legitimamente convocado pela lei, sem que, para tanto, haja necessidade de qualquer outra convocação formal. Bom, galera, aqui você já percebe aqui a pergunta do A. Identifique no texto elementos que permitam diferenciar o regime político proposto por Rousseau do atual regime político do Brasil. O atual regime político do Brasil, a população ela não participa diretamente. Tá? Como a gente pensou na ideia da democracia direta. A população vota, ela dá o poder, ela investe alguém de poder. Mas não aqui o Rousseau está pedindo para que a população participe diretamente, ela decida diretamente. Nós tivemos poucos plebiscitos e referendos na história do Brasil, recente. Né? Nós tivemos o das armas, em 2005, nós tivemos o das formas de governo, em 93. Tá? Então, não é muito comum no Brasil.
Explique a expressão do terceiro parágrafo. Se minha opinião particular tivesse predominado, eu não seria livre. Tá? Sugira um exemplo dessa situação. Quer ver onde está? A soberania não pode ser representada pela mesma razão. Consiste essencialmente na vontade geral e a vontade absolutamente não se representa. Deputado Paulo, eu não lembro. A vontade constante de todos os membros do Estado é a vontade geral. É por ela que são cidadãos livres. Se minha opinião particular tivesse predominado, eu teria feito uma coisa diferente daquela que quiser. Então, é que eu não seria livre. O que o Rousseau está querendo dizer, se a minha opinião particular tivesse predominado, nós teríamos um despotismo, nós teríamos um governo com características autoritárias, eu poderia dizer com características absolutistas. E, naturalmente, eu não seria livre. Quer dizer que, se eu tenho uma imposição da minha vontade, tá, e isso não é chancelado pela coletividade, daí não existe liberdade, porque cada um vai poder fazer o que quiser. Como é que a gente pode dar um exemplo dessa situação? A gente pode pensar hoje na questão da utilização das máscaras. Ah, não, eu não quero usar máscara, eu vou sair por aí. Ah, não sei se eu estou contaminado ou não, posso estar espalhando um vírus e eu vou estar afetando a coletividade. Então, por isso que, para Rousseau, os interesses da coletividade eles são superiores aos interesses individuais. Beleza, galera? Então, tá aí. Agora você tem 3 pontos de vista diferentes, né? Hobbes, Locke e Rousseau. A partir do contato com essas teorias, você vai formando naturalmente o seu pensamento. Tá bom? Um grande beijo para vocês e quem não fez as avaliações, por favor, façam até hoje, sexta-feira. Grande abraço para vocês, até mais!